Você já pensou na possibilidade de ser um mediador extrajudicial? Sabia que você pode ser um mediador extrajudicial? Não? Então me acompanha que eu vou te explicar nesse vídeo quem é que pode, quem é que não pode ser um mediador extrajudicial. O que a lei diz que é necessário para alguém ser um mediador extrajudicial. Meu nome é Veridiana Martins, eu sou advogada, sou mediadora profissional, atuo tanto na esfera judicial como na extrajudicial. E vim aqui compartilhar um pouquinho de conhecimento, trazer um pouquinho de informação para ti sobre esse tema. Pois bem, quem é que pode ser mediador extrajudicial? A Lei 13.140 de 2015, a Lei da Mediação, traz essas informações. Então, vamos ler exatamente o que diz o dispositivo de lei para podermos compreender melhor isso. Só que antes de nós falarmos necessariamente do artigo que fala sobre quem pode ser mediador extrajudicial, eu vou te convidar a nós lermos o parágrafo único do artigo 1º da Lei da Mediação, que ele fala o que é a mediação. E a partir dessa interpretação vai ficar muito mais fácil de nós compreendermos quem pode ser um mediador extrajudicial, ou seja, aquele mediador que vai atuar fora do poder judiciário, porque existe uma distinção na formação desses dois profissionais. O mediador judicial tem uma formação específica e o mediador extrajudicial aí são outras exigências da lei, tá? Mas primeiro vamos entender o que é mediação pela lei da mediação. O parágrafo único do artigo 1º diz que considera-se mediação a atividade técnica exercida por um terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Bom, a própria lei da mediação traz de forma muito clara que a mediação é uma atividade técnica, ou seja, ela exige uma formação específica. Mediação não é um dom. Talvez algumas pessoas tenham dom para exercer e exercitar algumas habilidades que nós usamos na mediação, mas a mediação em si exige um certo tecnicismo. Por isso que aqui a lei diz que ela é uma atividade técnica, ou seja, existe uma formação para isso. E quem vai ser esse mediador? Ele tem que ser um terceiro, imparcial e sem poder decisório. Então, o mediador, ele não pode ser a pessoa que está envolvida no conflito. Ele tem que ser uma pessoa de fora e que não tem, ele, a capacidade de decidir. Por exemplo, o juiz que julga um processo, ele não pode ser um mediador, ainda que extrajudicial daquele processo. Certo? O que mais? O mediador é alguém escolhido ou aceito pelas partes. Então, vocês veem que não é alguém que simplesmente surge, alguém que aparece, como, por exemplo, num processo judicial, em que o processo é distribuído e cai com um juiz específico. As partes têm que ou escolher ou aceitar. É preciso ter as partes precisam exercer a autonomia da vontade perante esse mediador. Então, para ser mediador, tem que ser alguém que as partes queiram que seja. E daí que as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Este trabalho aqui que é o trabalho que vai se aprender na formação de mediador. Tá, então aqui a gente passou a entender, a partir do que a própria lei da mediação fala, o que é a mediação, o que se considera mediação. Então, o que precisa esse terceiro imparcial sem poder decisório? Quem é que pode ser essa pessoa? O artigo 9º da Lei da Mediação traz essa explicação. Poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação, independente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação ou nele inscrever-se. Então, aqui nós começamos entendendo que o mediador extrajudicial precisa ser uma pessoa capaz, que tenha capacidade civil, certo? Então, é o primeiro ponto que nós temos que verificar para o mediador judicial, certo? Então, aqui é aquela ideia de capacidade civil que nós temos lá no Código Civil. E o que mais? Ele tem a confiança das partes, certo?
Então, aqui, vocês lembram que lá em cima a mediação é exercida por alguém escolhido ou aceito pelas partes? E aqui está essa questão da confiança. Tem que ser alguém que as partes confiem, para que elas possam ou escolhê-lo ou aceitá-lo como mediador. E que seja capacitada para fazer mediação. Lembram que a mediação é uma atividade técnica? E aqui está. A lei exige uma capacitação, uma formação para se fazer essa mediação, para se tornar um mediador extrajudicial. Mas a lei não especifica que tipo de curso deve ser. A lei da mediação não diz que o mediador precisa ser formado em direito, precisa ser formado em psicologia ou qualquer outro tipo de curso do ensino superior. Na verdade, o mediador extrajudicial, a lei, o artigo 9º, nem mesmo exige que ele tenha uma formação em ensino superior. Ele exige o quê? Que tenha essa capacitação, que seja uma pessoa capaz e que seja de confiança das partes. Esses são os 3 grandes requisitos. Então, vamos ver que aqui em cima, aqui o parágrafo único já fala dessa atividade técnica. Aqui ele fala da capacidade, de ser capacitado em fazer mediação. O parágrafo único fala que o mediador será alguém escolhido e aceito pelas partes. E aqui o artigo 9º diz que precisa ser alguém de confiança das partes. Então, o que nós temos? Precisa ser alguém que tenha a formação em mediação, independente de ter ou não curso superior, e a lei não diz que curso deve ser este, certo? E que tenha essa confiança das partes. E ainda no final do artigo 9º diz que o mediador, ele não precisa integrar nenhum tipo de conselho, entidade de classe ou associação. Então, ele não precisa estar vinculado a alguma associação de mediadores, a algum clube, ou ele precisa estar vinculado a alguma entidade. O mediador é alguém que tem apenas essas 3 exigências da lei. Seja alguém capaz, seja alguém que tenha capacitação em mediação, e a lei é genérica nesse sentido, então ela não diz que tem que ser o curso A, o curso B ou o curso C, e não diz nem que este mediador tenha que ter um curso de ensino superior, e que, acima de tudo, seja alguém de confiança das partes. Aí, eu quero tocar em algo bem importante aqui com vocês. É com relação a essa questão da confiança, gente. Confiança é algo muito subjetivo. É um pouco difícil da gente dizer o que é necessário para alguém confiar em alguém. Muitas vezes, essa confiança pode estar atrelada a ter uma formação na área jurídica. Quem sou eu para dizer se isso é requisito ou não para a confiança de alguém? Talvez o motivo de confiança seja que essa pessoa, que esse mediador, tenha formação na escola X, Y, Z. Quem sou eu para dizer que não? Então, nós precisamos estar muito abertos neste sentido. Entender que a confiança é algo pessoal, que a confiança é algo subjetivo. E não nos cabe julgar o que vai fazer alguém confiar ou não confiar neste profissional. Tá? Então, com relação a essa questão dos cursos, e sempre me perguntam muito, onde eu faço meu curso de mediação extrajudicial? O que eu digo? É muito importante que tu busque uma escola, e aí é minha opinião, que possa te garantir um espaço para que tu exerça a mediação, que tu faça um estágio, que tu tenha prática, que não seja um curso só teórico. Só se aprende mediação mediando. Então, é muito importante que tu consiga isso. Fique atento a esse tipo de formação, né? Se a escola que tu vai procurar, que faça, que tenha esse curso de mediação extrajudicial, te possibilite exercitar tudo aquilo que tu vai aprender na teoria. Eu acho isso extremamente importante. E depois, na hora de exercer esse trabalho de mediador extrajudicial, a gente tem que entender isso, que depende muito de o que as partes vão exigir como confiança. Muitas vezes a confiança pode estar atrelado a alguém que tu já conhece o trabalho, né? Alguém que te é indicado por um amigo. Então, não tem como a gente, né, dar uma certeza do que é. Mas a gente precisa ter essa compreensão, que a confiança é algo subjetivo. Então, às vezes, o mediador pode ter vários títulos, isso não servir para que para que o mediando confie nele. Lembre, confiar em alguém
ou não confiar em alguém não significa desconfiar. Não significa que eu não acredito no poder, na capacidade daquele profissional. Eu apenas ainda não, né, criei a confiança necessária para chamá-lo, para contratá-lo, para fazer uma mediação extrajudicial. Então, lembre disso. É algo muito subjetivo e que a gente não pode dar a certeza do que é necessário para que isso aconteça. É algo muito pessoal, certo? Então, lembre-se, para ser mediador extrajudicial, precisa ser alguém capaz, precisa ter uma capacitação técnica, uma formação técnica, que a lei não diz onde deve ser e ela não faz nenhuma exigência nesse sentido, e que seja, acima de tudo, alguém de confiança das partes, certo? Espero ter sanado algumas dúvidas de vocês quanto a isso. Se vocês tiverem alguma questão a pontuar, ou se ainda ficou alguma divergência, alguma coisa meio obscura, deixem as informações, deixem as perguntas de vocês nos comentários aqui desse vídeo, que assim que possível eu retorno para vocês. Ou até crio algum conteúdo para esclarecer melhor isso, certo? Muito obrigada a todos.